E agora chamo para falar em nome da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, a doutora Luciene Pereira, auditora federal de controle externo do TCU e presidente da ANTC. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento o ministro Dias Toffoli, o subprocurador-geral da República, Humberto Jacques, aos expositores e todos os presentes aqui. Não está aparecendo ali, né? Já pode passar. Pela importância dessa audiência pública, com as exposições feitas, a gente percebe que o tema é extremamente importante. Eu estou aqui não em nome do Tribunal de Contas da União, mas de uma associação que representa os auditores de vários tribunais de contas, já que esse tema não se restringe à União. Eu queria chamar a atenção para o foco da minha apresentação e da minha contribuição para esse debate. Eu escolhi abordar os impactos administrativos e econômicos da diferença de classe, que foi um dos pontos que estava na notícia do Supremo e que eu acho que a gente pode dar uma contribuição, chamando a atenção também para a questão do efeito multiplicador. Sabemos que decisões do Supremo têm um grande potencial de ter efeito multiplicador e há um risco muito grande dessa decisão não se ater aos hospitais filantrópicos e também haver uma pressão aí de chegar aos hospitais públicos 100% SUS, ou seja, aqueles que são mantidos, já que hoje há uma luta muito grande do Ministério Público para conter algumas demandas e até algumas experiências nesse sentido. Queria iniciar chamando atenção para uma relação estrutural entre saúde, cidadania e democracia. Isso é extremamente fundamental, isso se estabelece no contexto da reforma sanitária brasileira e nós não podemos perder isso de vista. Eu não quero dizer que aquelas fotos impactantes que foram apresentadas, elas respeitam a cidadania, a dignidade da pessoa humana e desses atores da saúde, mas eu não acredito que a solução seja a cobrança daquelas pessoas. Eu não sei se há alguma pesquisa, se elas teriam capacidade econômica de contribuir com algo adicional. Eu acredito que muitas delas não. Bom, para essa reflexão, é extremamente importante a gente revisitar o significado da expressão constitucional Sistema Único de Saúde. Há uma dimensão conceitual a ser avaliada, e aqui eu chamo a atenção para um aspecto, a meu ver, extremamente importante para essa reflexão, de nós analisarmos o formato, a modelagem e ver se esses processos jurídicos, institucionais e administrativos, em especial, são compatíveis com a universalização. Não adianta eu dizer que o atendimento é universal se esses processos administrativos, jurídicos, institucionais não são universais. Então, o princípio constitucional ele pode se tornar aí uma palavra morta ou uma previsão vazia, sem conteúdo efetivo. Tem ainda uma dimensão pragmática do SUS de avaliarmos se essa rede de instituições elas são garantidoras do acesso ao cuidado e o acesso efetivo à saúde. Esse não é um conceito meu, é da professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aí o link para depois fazermos uma consulta. E importante a gente revisitar esse movimento, né, que precede a Constituição e nós termos em mente que é esta Constituição que celebra o triunfo da democracia. Então, quando a gente atenta contra princípios constitucionais, a gente coloca em xeque um daqueles elementos da tríade, né, que é a democracia e também a cidadania.
Tem um ponto aqui extremamente importante do significado da expressão SUS, que é a palavra sistema. Quer dizer, a gente precisa entender que houve uma intenção muito clara de romper com aqueles esquemas assistenciais direcionados a segmentos populacionais específicos, principalmente sobre o recorte socioeconômico, que é o que a diferença de classe restabelece, embora eu tenha certeza que não seja a intenção das entidades de classe, mas esse é um risco, é um efeito, sim, que pode ocorrer, e também sobre fundamentos nosológicos, ou seja, o tipo de patologia, ele também pode segregar, quando a gente coloca interesse econômico. E aí, eu convido para uma reflexão. Eu tive oportunidade de estar ao lado do Daum Dalari, um grande jurista do direito sanitário, aí é uma grande referência para nós, em que ele ressalta, né, que a saúde ele é, sim, um instrumento de negociação política, pois tem representação econômica. Não reconhecer isso é não encarar esse fato com fidelidade. Saúde tem representação econômica quando se tem procedimentos que podem chegar a R$50 mil. É óbvio que isso tem representação econômica, e o ser humano, quando está diante da morte, né, ele faz de tudo. Então, é preciso ter muito cuidado com esses processos administrativos e jurídicos institucionais, né, para que o cidadão não fique refém dos interesses econômicos, embora essa, com certeza, não seja a intenção. Chama atenção também para quais são os desafios do SUS. Não vou negar que há desafios de subfinanciamento do SUS, que tem várias razões, que poderíamos ficar aqui uma tarde inteira, né, sobre as formas criativas de se apurar o mínimo da saúde. Enfim, há vários fatores. E também um mercado alavancado por subsídios diretos e indiretos. Aqui eu trago algumas informações e números, né, sobre imposto de renda, que já foi dito aqui. São vários planos de saúde que não cobrem algumas patologias e acabam sobrecarregando o sistema público, não é? O Tribunal de Contas da União fez um trabalho, agora recente, que estava ontem no Fantástico, acho que deve ter sido fonte, sobre o valor estimado do que o SUS pode recuperar desses planos de saúde. Chamo a atenção que ressarcimento não se confunde com dupla porta ou diferença de classe. Isso tem que ficar muito claro. Nesse sistema de ressarcimento, não existe porta diferenciada, de cor diferenciada. E isso há muita confusão, mas é preciso que fique muito claro, né? E subsídios a outros hospitais e até mesmo plano de saúde como a MP 627, que foi fruto aí de uma grande reação. Aqui tem um gráfico com os números, que depois podem ser vistos com mais detalhes, né? O número das isenções na área da saúde, que este ano, né, chega aí a 23,7 bilhões, sendo 14,5 bilhões as deduções de imposto de renda pessoa física e jurídica. Isso aí são dados da Receita Federal, dados atualizados para 2014, né? Então, temos aí imposto de renda, medicamentos, filantrópicas e outros subsídios também. Há outros trabalhos do Tribunal de Contas sobre a fiscalização das entidades filantrópicas, algumas determinações ao Ministério da Saúde também, para que avalie objetivos, indicadores e metas, para se avaliar esses resultados. Chama atenção também para o número de leitos. Quando a gente observa os leitos do SUS mais complementar, a gente percebe uma média de 2,51, duas regiões abaixo dessa média e as outras regiões acima da média. Mas a gente tem que ter muito cuidado com os números, porque quando a gente analisa os leitos do SUS com a população que não tem plano de saúde, 2/3 da população, não é? A gente percebe que a região centro-oeste tem uma queda significativa e se coloca abaixo da média nacional e muito distante da meta do Ministério da Saúde e dos países que têm acesso universal. Chama atenção para este gráfico que está no relatório do Tribunal de Contas da União, não é, com os países da OCDE,
uma média de leito de 4,9, embora o Brasil, em 2010, tenha sido a 7ª economia mundial nesse ranking, e que é motivo de orgulho para vários gestores, lamentavelmente, esse número não se traduz nos números da saúde, já que a nossa média de leito está muito abaixo dos países da OCDE. Então, esse é um ponto preocupante aí, que é um grande desafio para o país também, quando a gente fala em número de leito. Essa auditoria, ela foi feita numa amplitude de 116 hospitais, um total de quase 28 mil leitos, e tem esses desafios apontados, emergências, né, com quantitativo superior ao número de leitos, acomodação dos pacientes naquelas cenas chocantes, e leitos bloqueados também. Há uma queda aí do número de leitos, a gente percebe também. Aqui tem várias ponderações nesse trabalho, né, porque há uma tendência mundial, mas o fato é que, em termos nominais, há uma queda aí do número de leitos. Quando se qualifica o número de leitos que estão bloqueados, ou seja, que não estão disponíveis para acesso, a gente percebe os leitos pediátricos, obstétricos e UTI de adulto, que é um ponto preocupante, já que a população envelhece. Então, esse é um ponto aí, é um grande desafio para o Ministério da Saúde e para os órgãos de saúde dos estados e municípios também. E chama atenção para os riscos da diferença de classe apontados pelo desembargador nos embargos infringentes de uma ação, de uma apelação civil lá do Rio Grande do Sul, né, que está aí nesse debate, a criação de distinções, privilégios, que não é aceito. Esses hospitais fatalmente tendem a reduzir o número de leitos, 100% SUS, excluindo mais a população necessitada. Uma generalização, um risco de generalização de cobrança e a legitimação de prática ilícita. Eu já chamo a atenção para uma notícia recente de uma ação do Ministério Público Federal em São Paulo por cobrança aí por cesariana. É um caso chocante, que uma das Santas Casas teria cobrado R$ 1.200, inclusive chegando ao ponto de aplicar medicamento para retardar o parto e colocando em risco a vida da mulher. E, por isso, o Ministério Público pediu a prisão preventiva de 8 médicos. Aí, o que se cobra, segundo a notícia sobre essa investigação, é de R$ 1.000 a R$ 1.500. É um caso que realmente preocupa, porque a saúde tem, sim, a sua dimensão econômica, e o ser humano, quando está diante de uma situação de risco, ele é capaz de vender o que não pode, o que não tem, de se endividar, e isso atenta contra a dignidade da pessoa humana. A gente tem, num cenário desse, os princípios constitucionais são comprometidos. Eu diria que também fere fundamentos e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais. Então, esse é um ponto que também é levantado nos embargos infringentes. E eu queria aqui, nesse pouco tempo que tenho, dar alguns exemplos, com base em algumas auditorias do Tribunal de Contas, que detecta a dupla porta, sobre como que esses processos administrativos eles podem comprometer o princípio constitucional da universalidade. Um dos exemplos, a HCPA, que tem como fonte de dados uma ação civil pública do Ministério Público Federal lá no Rio Grande do Sul. Esses pacientes, no caso do SUS, eles têm que ir ao posto, depois eles vão à Secretaria de Saúde, que marca a cirurgia no HCPA, que é um hospital criado sob a forma de uma empresa pública federal, está aí no site. Quando ele é particular, ele vai ao médico que prescreve e ele consegue agendar imediatamente pelo telefone. Aqui, a meu ver, fere o princípio da universalidade, da igualdade, e atenta contra os fundamentos do SUS. Tem aí a lista dos planos de saúde da dupla porta no HCPA. Na ação civil pública, o Ministério Público estabelece um paralelo entre as duas práticas, e isso está sendo conduzido. Há um mito muito grande de que essa é uma forma de arrecadar mais. Então, vamos aos números, que eles falam por si só, né? A receita do HCPA com os planos de saúde e particular seria de 6% e 94%, tendo como fonte o MEC e o Ministério da Saúde, portanto, o dinheiro do Tesouro Nacional.
No ano passado, o HCPE teve uma receita de 947 milhões de ordem pública, né, enquanto que 8 hospitais de ensino da UFRJ, no Rio de Janeiro, um complexo, né, tem uma receita aí de 490 milhões. Então, a gente percebe que o nosso estágio civilizatório é de uma sociedade patrimonialista e clientelista, que o próprio poder público aporta mais dinheiro onde você tem esses clientes privados tendo algum acesso privilegiado, e esse é um ponto que deve chegar ao Supremo também. Bom, embora essa clientela VIP seja responsável por 6% da receita, 15% dos leitos em 2010 eram destinados a essa clientela VIP. Só que aqui custa. Então, com os números, a gente tem que ter muito cuidado. Esses 15% dos leitos podem representar metade desse orçamento, dependendo dos procedimentos de alta e média complexidade. Então, esse é um ponto que tem que ter muito cuidado. Aqui tem um ponto que me preocupa muito, né? Há um depoimento nessa ação civil pública, eu peço só mais um minutinho, sobre uma médica da radiologia que diz o seguinte: a ordem da administração é atender primeiro os conveniados, ainda que o paciente do SUS esteja na lista. E o que choca é que um trabalho recente do TCU, uma auditoria operacional, aponta que o câncer é a segunda causa de morte no Brasil e que a demora do atendimento é o maior problema, né? Então, esse é um ponto, assim, como é que você coloca a população e como que os processos administrativos interferem no acesso igualitário à saúde. A média aqui no Brasil, no âmbito do SUS, em termos de dias, chega a 113, enquanto no Canadá, 6 dias a mediana, e no Reino Unido, 15 dias. Então, mostra como que a sociedade pode ficar muito refém. Vou concluir, ministro. A dupla porta no INCOR também foi detectada, faturamento diferenciado, está aí comprovado, várias passagens, né, que comprovam isso. Em termos práticos, a gente percebe essa mistura que não tem como separar. São caminhos que não cabem cruzamento e, para nossa realidade aqui, não tem tesourinha que nos leve a outras vias. Por isso, o Tribunal de Contas ele entende como desvio de finalidade o uso de dinheiro público do SUS para esses pacientes privados, para finalizar esse projeto de lei que tenta legitimar algum tipo de cobrança, mas teve a rejeição pelo relator. E, nessas bases, a gente entende que a diferença de classe ela viola esse conceito constitucional de universalidade pela via dos processos administrativos e jurídicos institucionais. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Agradeço, doutora Luciene.